Os processos de digestão e absorção ocorrem em meio líquido. No sistema digestório, inúmeras glândulas produzem e liberam secreções, o que torna esse ambiente aquoso, e isso ocorre para que os processos de digestão e absorção sejam facilitados. Em aulas anteriores, estudamos sobre o controle da função gastrointestinal e também sobre os padrões de motilidade de cada região. Nessa aula, vamos estudar sobre as diferentes secreções do sistema digestório. Quando o alimento é apreendido e mastigado, o primeiro tipo de secreção que ele é exposto é a saliva, produzida pelas glândulas salivares sob o estímulo do sistema nervoso autônomo parasimpático. As glândulas salivares são compostas por um sistema de ductos que terminam em estruturas acinares. As células acinares produzem a saliva, que é secretada no lumen acinar. A secreção é composta inicialmente por água, muco, eletrólitos, enzimas e outros elementos. Posteriormente, ela é direcionada ao sistema de ductos, onde o sódio e o cloreto são reabsorvidos, principalmente por ação da aldosterona. É muito parecido com o que acontece nos rins. A saliva tem várias funções. Ela tem ação antimicrobiana pela presença de anticorpos e lisozimas. Em animais onívoros, como os ratos e os porcos, e em aves também, existe a amilase salivar, que inicia a digestão de amido. Em ruminantes, a saliva tem grandes quantidades de bicarbonato, o que deixa o pH alcalino. Isso é importante para fazer a neutralização de ácidos produzidos no rumen. Na cavidade oral, o alimento é moldado em um bolo alimentar para facilitar a deglutição. Ao chegar no estômago, o bolo alimentar entra em contato com o suco gástrico. Dependendo da espécie, podemos observar dois tipos distintos de mucosa. A mucosa totalmente glandular é encontrada nos carnívoros. Já nos equinos, existe a mucosa aglandular e uma mucosa glandular, que são divididas por uma linha chamada margem pregueada. A mucosa glandular contém inúmeras criptas, que são contínuas com as glândulas gástricas. Nessas glândulas, existem vários tipos de células, mas eu vou destacar 3. As células de superfície da mucosa, as células parietais e as células principais. As células de superfície da mucosa revestem a superfície do estômago e das criptas. A função dessa célula é produzir um muco espesso que reveste a superfície estomacal e protege do ácido clorídrico e da atividade de trituração que o estômago exerce. E é por conta desse muco que os anti-inflamatórios devem ser administrados ao animal com cuidado, porque eles diminuem a produção desse muco, deixando a mucosa estomacal exposta ao ácido clorídrico e ao dano mecânico, e isso pode gerar úlceras gástricas. As células principais são responsáveis pela secreção do pepsinogênio, que posteriormente é ativado em pepsina. O pepsinogênio é a forma inativa e fica estocado em grânulos dentro das células principais. Quando o pepsinogênio é secretado no lumen da glândula gástrica, com a exposição ao pH baixo, ocorre a clivagem da molécula e a ativação em pepsina. A pepsina, apesar de ser descrita como uma enzima, se trata na verdade de uma família de enzimas que digerem proteínas. De forma geral, no sistema digestório, as enzimas que são produzidas na sua forma inativa e depois ativadas na luz do trato gastrointestinal são chamadas de zimogênio. Se elas fossem produzidas na sua forma ativa, poderiam digerir a própria célula que a sintetizou. Se você quiser ter acesso a vídeos exclusivos de fisiologia e outras matérias, seja membro aqui do canal, porque além de vídeos exclusivos, você ainda ganha de bônus apostilas bem ilustradas, com mapas mentais e um conteúdo bem resumido para você gabaritar as suas provas de fisiologia. As células parietais são responsáveis pela produção do ácido clorídrico. Na produção do ácido clorídrico, tanto o cloreto quanto o hidrogênio são secretados no lumen para formar o ácido clorídrico fora da célula. Para que isso aconteça, dentro da célula parietal, a água e o dióxido de carbono originam o ácido carbônico pela ação de uma enzima chamada anidrase carbônica. Essa enzima é abundante na mucosa gástrica. O ácido carbônico se dissocia em íons H+ e bicarbonato. O H+ é secretado no lumen pela bomba de prótons, em troca com o potássio. Esse processo é feito com gasto de energia. O potássio acumulado dentro da célula é secretado de volta para o lumen concomitantemente com o cloreto, de forma que o cloreto e o hidrogênio são secretados no lumen para formar o HCl. O bicarbonato acumulado dentro da célula é secretado para o sangue em troca do cloreto, e dessa forma, o cloreto fica mais disponível no interior da célula para formar mais HCl. Esse bicarbonato que foi liberado deixa o sangue com pH mais alcalino, e isso é conhecido como maré alcalina, ou alcalose pós-prandial. Mais tarde, esse bicarbonato é utilizado pelo pâncreas para neutralizar as secreções gástricas no duodeno. Vamos ver isso mais adiante. Existem alguns estímulos para a secreção do ácido clorídrico. Quando o animal está na expectativa de receber o alimento, só o ato dele ver o alimento ou até mesmo sentir o cheiro começa a fase cefálica da secreção gástrica.
Na fase cefálica, o alimento ainda não chegou no estômago, mas só a expectativa de receber o alimento, o estômago já começa a se preparar. A célula parietal pode ser estimulada pela gastrina, acetilcolina ou histamina. O sistema nervoso parasimpático estimula o sistema nervoso entérico a liberar acetilcolina próxima à célula G e próxima às células parietais. Ambas possuem receptores para acetilcolina. Então, a célula parietal vai ser estimulada a secretar ácido clorídrico e a célula G responde com a secreção de gastrina. A gastrina viaja pelo sangue e atinge a célula parietal. E a ação combinada tanto da gastrina quanto da acetilcolina sobre a célula parietal aumenta mais a secreção de HCl. Isso tudo acontece antes do alimento chegar no estômago. Quando o alimento de fato chega no estômago, começa a fase gástrica, onde os efeitos da fase cefálica são acentuados. A distensão da parede gástrica feita pelo bolo alimentar é detectada pelos mecanorreceptores, e isso estimula diretamente o sistema nervoso entérico a secretar acetilcolina, que vai agir na célula G, estimulando a secreção de gastrina, e na célula parietal. Outra coisa que acontece com a chegada do alimento, além da distensão da parede, o alimento funciona como um tampão, aumentando o pH do estômago. O aumento do pH é detectado pelos quimiorreceptores e dá feedback positivo para a secreção de HCl, já que estimulam a célula G a secretarem mais gastrina. E existe também a célula enterocromafim, que é responsável pela secreção de histamina, e essa célula também é estimulada pela acetilcolina e pela gastrina. A histamina age na célula parietal, estimulando ainda mais a produção do HCl. Quando os três receptores estão ativados, a secreção é estimulada ao máximo. Conforme a secreção de HCl aumenta, o pH diminui. Quando o pH fica em torno de 2, a gastrina é suprimida, e quando chega a 1, ela para completamente. Com o estímulo da gastrina retirado, a secreção de HCl é reduzida. O duodeno também pode influenciar na secreção. Quando o conteúdo ácido chega no estômago, a secretina é liberada e o hormônio reduz a secreção de HCl. Após o bolo alimentar ser processado pelo estômago, ele vai para o duodeno e passa a se chamar quimo. E lá no duodeno, ele vai sofrer a ação das secreções pancreáticas. O pâncreas é uma glândula mista que anatomicamente é formada por dois lobos, o direito e o esquerdo. O esquerdo acompanha a curvatura maior do estômago, enquanto o direito se estende ao longo da porção descendente do duodeno. O tecido glandular é composto por duas partes distintas, uma porção endócrina e outra porção exócrina. A porção endócrina é formada pelas ilhotas pancreáticas, ou também chamada de ilhota de Langerhans, e fica responsável pela secreção de insulina e glucagon. A sua porção exócrina representa a maior parte do tecido pancreático e fica responsável pela produção do suco pancreático. Depois de produzido, o conteúdo exócrino cai no sistema de ductos e é direcionado ao duodeno. Esse sistema de ducto do pâncreas tem uma diferença anatômica importante entre cães e gatos que precisamos saber, porque isso é clinicamente importante. Nos cães, o ducto pancreático acessório é o principal, e ele desemboca na papila duodenal menor. O ducto biliar desemboca separadamente na papila duodenal maior. Mas nos gatos isso é diferente. O ducto pancreático se une ao ducto biliar e ambos desembocam juntos na papila duodenal maior. Essa diferença anatômica predispõe os gatos à chamada tríade felina, mas isso não é assunto para ser discutido em fisiologia. O pâncreas exócrino é formado por ácidos que ficam interconectados por esse sistema ramificado de ductos. As células acinares produzem enzimas que ficam estocadas na célula dentro de grânulos de zimogênio, ou seja, na forma inativa. Quando estimuladas, elas secretam líquido com essas enzimas no lúmen acinar. Na junção entre o ducto e o ácino, existem as células centroacinares, que são responsáveis por modificar a composição do líquido, adicionando bicarbonato para deixar o suco pancreático com pH alcalino. As células possuem em sua superfície receptores para acetilcolina, colecistocinina e secretina. A acetilcolina é liberada pelo sistema nervoso entérico, cujas terminações nervosas alcançam o pâncreas. Já a colecistocinina é liberada pelo pâncreas na presença de gordura e proteínas no quimo, e ela vai estimular principalmente as células acinares. Já a secretina é estimulada pelo pH baixo e vai estimular principalmente as células centroacinares a secretar o bicarbonato. Os estímulos para o pâncreas ocorrem na fase cefálica e gástrica da digestão e são intensificados na fase intestinal, que é quando o material do estômago entra no duodeno. O fígado é um órgão com inúmeras funções, e uma das funções é ser uma glândula do sistema digestório que secreta bile. Ele possui muitas variações anatômicas entre as espécies. Externamente, ele é composto por lobos que ficam separados por fissuras. Na sua estrutura microscópica, ele é composto por lóbulos. Cada lóbulo forma uma estrutura hexagonal, composta por placas de hepatócitos,
que ficam entremeadas aos capilares sinusoides. Esses capilares levam o sangue em direção à veia centrolobular. Os hepatócitos também formam os canalículos biliares, que se conectam aos ductos biliares. A bile é composta por água, colesterol, eletrólitos, bilirrubina e ácidos biliares. Os ácidos biliares são um dos principais componentes da bile. Essa molécula é sintetizada a partir do colesterol e possui uma porção hidrofílica e outra hidrofóbica. Essa característica da molécula confere à bile uma ação detergente para facilitar a digestão de gordura por tornar os lipídios solúveis em água. Os hepatócitos sintetizam e secretam a bile nos canalículos biliares, que fluem em direção aos ductos biliares, e posteriormente ela é armazenada na vesícula biliar. Lembrando que os equinos não possuem vesícula biliar, o conteúdo goteja diretamente no duodeno. Quando o quimo chega ao duodeno, principalmente se tiver gordura na composição, a colecistocinina é secretada, e ela causa o relaxamento do esfíncter de Oddi e contração da vesícula biliar, e dessa forma a bile é direcionada ao duodeno. Os ácidos biliares, após auxiliar na digestão de gordura, quando alcançam o íleo são reabsorvidos e retornam ao fígado para a síntese de mais bile. A circulação dessa molécula entre o fígado e o intestino é conhecida como circulação enterohepática. Na próxima aula, vamos estudar os processos de digestão e absorção. Até a próxima. Valeu!